Eu sou o Gus e hoje é Barba-feira. No episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre creme de barbear caseiro, sobre algumas manobras de desenho para barba e eu vou falar sobre o que eu não posso falar. Hoje o assunto do vídeo é creme de barbear caseiro e assuntos que homens não conversam. Para começar do começo, eu já estou com a minha lâmina devidamente alinhada. E para eu fazer o meu creme de barbear caseiro, eu coloquei num potinho uma colher de creme hidratante, uma colher de condicionador de cabelo e uma colher de café de azeite. Depois de mexer tudo, eu tive algo no aspecto que você não vai conseguir ver, mas uma espuma, um creme, que é o creme de barbear. Beleza? Água na cara. A gente vai usar aquela manobra ainda de passar primeiro aonde a gente vai cortar. E a sugestão que eu dou é que você sempre faça o alinhamento, o corte de cima para baixo, para que você consiga ter uma noção de onde começa, para você conseguir igualar a linha. Lembrando que tem que ser sempre um desenho que não chegue no seu queixo, mas não apareça quando você está olhando para frente. Beleza? Não fica um aspecto da espuma tão visível quanto o sabonete, mas é perceptível quando você começa a fazer o corte. Qual que é o problema que você tem de conversar sobre alguns assuntos com alguns amigos? Quando a gente encontra alguns amigos para conversar, a gente tem alguns temas preferenciais. Só que o problema é quando o assunto ele fica restrito e se você parar para pensar bem, a galera que é pioneira, a galera que é vanguarda em cancelar a gente são os homens héteros. Porque existem alguns assuntos que você não pode tocar sem ser excluído do grupo. E todos esses assuntos que eles são proibidos de serem tocados, eles sempre circundam por duas esferas: amores e fracassos. É muito fácil de você conseguir imaginar um homem chegando em casa e conversando sobre a sua esposa, sobre um dia que não foi bom ou algo do tipo. Um homem consegue falar com uma mulher sobre sentimentos. Por mais que sejam sentimentos de mentira e ele seja uma pessoa reprovável, mentindo só para sair com ela. Mas ele fala de sentimentos com ela. Só que entre homens esse assunto ele é estranhamente proibido. Nunca, numa roda de amigos, eu consegui sentar e ouvi alguém dizendo que estava apaixonado por alguém, que estava pensando em se casar com ela,
e que pensava em ter filhos, sem que tivesse alguma intervenção de outro homem do grupo dizendo: "A tomar no cu, você precisa comer uma buceta e piriri, parará, não sei o que tem." E essa porra atrapalha um tanto qualquer conversa que homens possam ter, porque limitam até a compreensão do homem com relação a seus sentimentos. Percebam que eu consigo fazer um corte bem mais desenhável, certo? Aqui, sem precisar fazer aquele monte de espuma, e a textura oleosa ela dura um pouco mais na pele. Ou seja, eu não estou falando que homens não devam falar dos assuntos que eles falam. Quem sou eu para cagar regra? O problema é que você tem medo de falar alguns assuntos, então você tem uma censura pelo seu grupo de amigos, cara. E isso é meio cagado. Freud definia como fantasia alguma distorção da realidade na qual você isola alguns pontos da memória e inverte isso para exaltar sua masculinidade. Então, o cara viver de fantasia é um rolê que é problemático porque ele tira os dois pés da realidade. Sabe o que isso significa? Que você, quando distorce uma lembrança do passado e inverte em prol de você, porque você não assume um fracasso, porque você vive uma fantasia, você vive de saudosismo. E isso atrapalha demais você ter algum aproveitamento real do presente. Porque viver de passado é algo que é relevante para museu ou para os trabalhos científicos de historiadores. Porque historiador, ele também tem que viver o presente. Notem que eu preciso ainda fazer alinhamento, caso eu queira deixar o cavanhaque. E aí o alinhamento eu faço ele com corte no sentido lateral. Porque do mesmo jeito em que eu preciso imaginar o desenho fazendo a partida e não a chegada, aqui a partida, a minha linha de referência, ela é nesse sentido. Então eu vou fazer o corte no sentido da minha linha imaginária. Mas presta muita atenção, porque quando você deixa o seu barbeador de pé, qualquer pressão, ele vai fazer com que haja um aprofundamento já.
Então a tendência de você cortar nesse sentido é muito maior. Então você deve tirar muito mais força, só para você conseguir fazer uma orientação. Se você tiver experiência já o suficiente, você consegue manobrar só selecionando qual a faixa do navalete vai estar cortando. Cá entre nós é um trampo bem maior. Voltando ao assunto dos assuntos. Quando você repete muito o assunto, você vira uma pessoa chata. Então, a chance de você ser uma pessoa chata, porque você fica voltando para os assuntos, e de você ser uma pessoa mentirosa, ou tida como mentirosa, porque você fica distorcendo algum fato para esconder algum fracasso seu, atrapalha um tanto você ser uma pessoa que tenha qualquer grau de relevância no seu grupo. Do mesmo jeito, você vai começar a azedar com pessoas do seu grupo que têm esse tipo de comportamento. E isso não é bacana. E presta atenção que eu não estou falando que você tem que exaltar fracassos. E eu não estou falando que você tem que viver de uma vida melodramática falando de amor o tempo inteiro. Só que esses dois assuntos são assuntos que eles conseguem englobar outros subtópicos que seriam bem razoáveis de conversar, até divertidos. Um homem tende a cancelar outro homem que quando passa uma mulher gostosa na rua e alguém do grupo faz, todo mundo tem que fazer. Porque sim. E você se dá ao luxo de não querer aquele tipo de mulher, ou pensar que, mano, não é esse tipo de raba que eu gosto de raba um pouco menor, eu gosto de raba um pouco mais larga, eu gosto de raba um pouco menos rebitada, não tem problema nenhum. Alguns trabalhos de psicologia que tratam sobre esse negócio da fantasia e desse fetiche do homem por poder, chamam essa noção de homem heterodirigido. Então você não ter assunto acaba reduzindo para o que chamam do homem heterodirigido. Você vai tratar dos assuntos que você tem que tratar porque você foi direcionado para saber desses assuntos. E essa forçação de barra pra gente ficar falando de assunto chato é um puta porre. Porque eu, por exemplo, gosto muito de futebol, gosto muito de pagode, e tem sempre alguém na roda de conversa falando que o futebol antigamente era tão melhor, o pagode dos anos 90 é tão melhor. Porra, parça. Negligenciar uma análise real do presente em detrimento de um passado que você fantasia que era melhor, só para não ser fracassado naquele assunto, é uma coisa meio bosta. Então, parça, não tem problema você não entender de um assunto. O problema é você fazer questão de ter medo desse assunto ser colocado na roda.
E eu não estou falando do grau de dificuldade de você puxar assunto com alguma menina que você encontrou no Tinder e não tinha nada na bio dela para orientar e puxar assunto. Eu estou falando dos parça que andam com você e que você sabe qual é a deles. Então, negar assunto te torna um cara chato. E se você é chato com caras que você tenha um grau de intimidade, certamente você vai ser chato com aquela menina que você mal conhece. E isso vai diminuir razoavelmente a chance de alguém ter interesse em você. Já pensou você namorar uma garota e não ter assunto com ela? O que eu mais vejo é isso. Colegas meus que namoram e o assunto é falar o que não pode fazer. Então, eles vivem de dar satisfação. Sério, irmão? Sempre sobra um tanto e acho que esse tanto aqui dá para mais um barbear. Bigode ajustado, barba feita. Qual assunto que você não pode falar para não ser cancelado pelos seus amigos? Comenta aqui embaixo. Forte abraço e tchau, tchau!